E aí, galera? Vou dar sequência agora nos gráficos e vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns exemplos para ficar claro como que você aplica e como que você desenha esses gráficos, tá bom? Obviamente, se você sabe desenhar, você sabe interpretar. E aí, se a questão de física vier um gráfico para você, você vai conseguir tirar de letra e vai entender tudo da questão, tá bom? Então, ó, galera, e se você entrou e caiu de paraquedas, clica aqui, ó, no vídeo sugerido que vai voltar lá para trás, lá para o começo, onde você vai entender tudo de gráficos, beleza? Então, assiste o vídeo até o final. Se você ainda não inscreveu, inscreve aí que você vai se amarrar. Falou, galera? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha só esse exemplo que eu coloquei aqui do lado para vocês. Neste exemplo, eu tenho um campo de futebol. Imagine que o Hugo, super atleta, infelizmente eu tenho que melhorar um pouco essa parte aí esportiva, né? Hugo tá num campo de futebol, no meio do campo, e ele decide sair correndo. Ele saiu correndo aqui, ó, para a direita. Na nossa convenção, nós colocamos para a direita positivo, para a esquerda negativo. Este campo, se eu estou e considerei os 0 metros aqui no meio, ele tem 50 metros aqui, metade desse campo. Então, a posição no gol é 50 metros. E a posição, se lá é 50 metros, se esse campo é perfeito, né, ele é igual dos dois lados, ele é simétrico, do lado de cá, menos 50 metros, tá? Neste exemplo, eu, Hugo, saí correndo até o gol. Então, eu comecei a minha posição inicial no 0 e a minha posição final nos 50 metros. Aí, na arquibancada, você estava lá com o cronômetro medindo o tempo. E aí, quando eu cheguei no gol, você olhou para o cronômetro e viu que eu gastei 25 segundos para sair da metade do campo até o final do campo, tá bom? Foi o que aconteceu. Eu parti numa arrancada ali rumo ao gol para fazer o gol. Então vamos lá. O que eu quero nesse exemplo? Eu quero desenhar os gráficos de posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo para esse movimento. Entretanto, nós vamos considerar que esse movimento é uniforme, pois nós estamos estudando o movimento uniforme, tá bom? Lembrando, o movimento uniforme, a velocidade não varia. Fechou? Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Primeira coisa que pediu foi o gráfico de posição por tempo. Vou desenhar o gráfico de posição por tempo. Os eixos já estão desenhados aqui para facilitar e agilizar o vídeo. Então, qual a posição inicial e qual a posição final? Qual o tempo inicial e qual o tempo final? Vamos fazer. O tempo inicial, se ele gastou 25 segundos, eu posso falar que ele começou no 0 e foi até 25. Lembrando que o tempo aqui, ó, está em segundos. Galera, quando você for desenhar um gráfico, você tem que colocar as unidades de medida no gráfico. Se você não coloca essa unidade de medida, tá errado, tá bom? Os alunos, meus alunos que fazem as provas, eles morrem de rir, porque quando ele não coloca aqui 25, eu escrevo aqui na frente, ó, 25 o quê? Laranjas? 25 o quê? Bolas? Por que eu faço isso? Cara, porque isso aqui é física. Então você tem que falar unidade de medida para falar do que você está falando. Se fosse matemática, poderia até deixar o número ali. Entretanto, física, você tem que falar do que, qual grandeza, qual unidade de medida que você está falando. Combinou? E fiquem muito espertos. Nos exercícios, a primeira coisa, quando você olha um gráfico no exercício, olhe para os eixos, tá bom? Muita gente erra, e eu já vi questão do Enem, onde ele inverteu os eixos, né? O Enem inverteu os eixos de propósito, e uma galera errou a questão. Simplesmente porque não olhou para o eixo, tá bom? Fique esperto aí. Então, e a posição? A posição é dada em metros. Pronto, agora eu coloquei os eixos direitinho. Ele foi de 0 a 25 segundos. Qual foi a posição inicial dele? 0. Então, olha só, em 0 segundos ele estava em 0 metros. Marquei um pontinho aqui. Depois, em 25 segundos, ele estava em qual posição? 50. Ó, vou traçar aqui mais ou menos, vai ser um pontinho ali.
Marquei o pontinho do 0, pontinho no 50. Acabou? Não acabou. Se você desenha o gráfico desse jeito, só com 2 pontinhos, e tem muita gente que faz isso, você sabe o que você está me dizendo com esse gráfico, com esse gráfico ali? Você sabe o que você está me dizendo? Que Hugo estava no 0 segundos. Beleza. Aí ele desaparece, ele desintegra, ele teletransporta para a posição 50 depois de 25 segundos. Entretanto, até então, nós não inventamos uma maneira de teletransportar. Eu fui aumentando a posição aos poucos. Então, eu preciso ligar esses pontos aqui, ó. Liguei. Foi aumentando aos poucos. Eu ainda não sei me teletransportar. Então, fique esperto. Se você desenhar o gráfico e não desenhar essa reta que liga os 2 pontos para o gráfico de posição, tá errado, tá? Você vai perder ponto por causa disso. Fique esperto. Então, pronto. Desenhei o meu gráfico de posição por tempo. Olha só, à medida que o tempo passa, a posição aumenta. E aí o gráfico foi subindo, 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 subindo. Essa reta que eu desenho, ela representa os valores intermediários. Por exemplo, olha, eu tinha um valor de um tempo aqui e um valor de uma posição ali no meio. É isso que ele quer dizer. Agora, nos gráficos de física, em quem você confia é no número. Então, qual número que você tem? Você tem o número 25 e 50 e 0 e 0. Essa informação o gráfico te deu. Que é o quê? O corpo começou no tempo 0, na posição 0, e no tempo 25 ele estava na posição 50 metros. Fechou? Agora vamos fazer o gráfico da velocidade. Beleza. Mas peraí. Não deu velocidade no enunciado? Se não deu velocidade no enunciado, o que é que nós temos que fazer? Calcular a velocidade. Mas você já aprendeu a calcular a velocidade. Qual que é a fórmula da velocidade, meu irmão? Olha só. Fórmula da velocidade. V do movimento uniforme. Ou, no movimento, retilíneo uniforme. Eu já falei a diferença do retilíneo e do uniforme para vocês. Então, qual que é a fórmula da velocidade aqui que nós vamos encontrar? V é igual a ΔS sobre ΔT. Ah, agora começou a ficar legal. Qual que foi o ΔS? 50. E qual que foi o ΔT? 25. Agora ficou fácil, Hugo. Velocidade é 50 dividido por 25, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Aí, eu desafio você a fazer um teste aí depois. O aluno vira e fala assim, cara, 2 metros por segundo, isso é muito ou é pouco? Transforma para quilômetros por hora, porque aí você tem uma noção de um carro em quilômetros por hora. E aí eu te dou um desafio. Olha aí se minha super corrida foi uma velocidade alta ou se foi uma velocidade baixa. Vocês vão interpretar aí se eu sou um atleta de ponta para o atletismo brasileiro ou não. Então vamos lá. Vou desenhar o gráfico de 2 metros por segundo para este exemplo. Como eu falei que era movimento uniforme, então olha só. Vou marcar o 2 metros por segundo ali. Vou colocar a unidade, metros por segundo, tempo em segundos. É movimento uniforme, então não mudou a velocidade. Ela foi sempre a mesma, ó. E o tempo, vou manter o tempo aqui, ó, de 0 até 25. Observem que passou um pouquinho aqui, eu vou apagar, ó. Porque eu não sei o que aconteceu depois dos 25. Só sei até os 25. Então, 25 segundos. Ou seja, este corpo, né, o Hugo lá, o super atleta Hugo, saiu correndo com a velocidade de 2 metros por segundo o tempo todo até 25 segundos. E qual foi a aceleração de Hugo? Gente, galera, a aceleração de Hugo foi sempre 0, porque esse é movimento uniforme. Daqui a pouquinho vocês vão ver que a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Mas eu só desenhei esse gráfico nesse exemplo e depois daqui para frente, no movimento uniforme, eu não vou mais desenhar o gráfico da aceleração. Por quê? Porque ela não tem aceleração no movimento uniforme. Então eu vou parar de desenhar isso aqui nos próximos exemplos, tá bom? Entretanto, é importante que vocês entendam essa situação e esses dois gráficos. É importantíssimo que você saiba desenhar esses dois gráficos aí, tá bom? Agora, e se o movimento fosse de volta, Hugo? Se esse cara estivesse voltando, Hugo,
Velho, seria praticamente a mesma coisa, só que os desenhos aqui, ó, dos gráficos, iriam inverter, conforme eu expliquei no vídeo anterior, tá bom? Mas olha só, o desafio. E aí? Quantos quilômetros por hora que equivalem a essa velocidade que eu faço aqui em metros por segundo? Comenta aí, coloca isso daí para ver se você conseguiu. Você vai ver se eu sou um Usain Bolt ou não, né? Se eu posso nos representar ou não, tá bom? E se precisar de algum exemplo também de velocidade negativa, alguma coisa, comenta lá que depois eu faço um vídeo e complemento isso daqui, tá bom? Agora, no próximo vídeo, o que nós vamos falar no próximo vídeo? Algumas propriedades desses gráficos. Como, por exemplo, tem uma propriedade muito legal e que cai muito em prova de física. A área do gráfico V por T te dá o deslocamento, te dá a variação da posição. Opa! Tem como fazer isso? Tem! E aí você sai de cara de uma questão que muitas vezes você poderia usar várias contas, várias fórmulas, você bate o olho e acha esse deslocamento. Por exemplo, o deslocamento que nós tivemos aqui, ó, foi 50 metros. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui, ó, apesar de estar sem escala, é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura, 25 vezes 2, 50, que foi o deslocamento. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas por esse aqui, tá legal, já deu conhecimento super interessante aí pra você, bem detalhado. Beleza? Galera, inscreve aí no canal. Um grande abraço para todo mundo, espero que eu esteja ajudando todos vocês. Por favor, mandem sugestões e dicas para melhorar ainda mais isso tudo aqui. Valeu, galera, fique com Deus, um abração, falou!